Meu amigo Faustino, fala quem é o Faustino. Ô, meu amigo Léo, você não imagina a satisfação de estar aqui, ser convidado por vocês, para poder falar um pouco aí sobre o mundo da locação de veículos, principalmente do nosso Sindiloc MG. Bom, eu sou um batalhador do negócio de locação de veículos, um visionário, um fanático, chega até a ser de uma doença, né, Léo? Quando a gente pega na veia o negócio de locação de veículos, que caí por acaso no negócio, né? Eu estou aí há mais de 40 anos no setor, hoje não, há mais de 25 anos, eu tenho uma empresa de consultoria exclusivamente para locadoras de veículos. Eu me especializei no setor, né? E como eu disse, caí por acaso aqui no negócio de locação de veículos. Eu sou contador por formação inicial e fui ser gerente contábil da Hertz aqui no Brasil. Nunca tinha passado na porta de uma locadora, nunca tinha visto uma locadora de veículo, nunca tinha lido sobre locação de veículo e fui ser um contador, como poderia ser contador de uma indústria, de um comércio, como já fui, né? E de repente eu tive que conhecer o negócio, né? Porque numa situação lá eu acabei tendo que responder no lugar de um gerente geral e sem conhecer nada, né? E aí, como todo mundo deve fazer, né? Antes de mandar tem que conhecer, né? Aí eu fui conhecer e estou até hoje aqui conhecendo o negócio de locação de veículos. Hoje sou uma pessoa que eu já estou aí, completei 74 anos. Dos 74, mais da metade da minha vida eu falo sobre locação de veículos, né? Fiquei durante 36 anos na Abla, os últimos 5 anos desses 36 como coordenador da Uniabla, que era um projeto meu que eu tinha na mente de fazer e eu passei para a Abla. Era uma das grandes objetivos meus da minha vida. Eu sou fanático por capacitação, gosto de capacitar pessoas, né? Gosto de aprender, principalmente aprender e ensinar aquilo que eu aprendi. E é um sonho que eu realizei através da Abla de ter essa universidade, que hoje você é o coordenador desse projeto aí, muito brilhantemente. Resumindo, é isso daí. Carlos Faustino hoje ainda continua sendo um sonhador do setor de locação de veículos. Aos 74 anos de idade, continua aí rodando o Brasil norte, sul, leste a oeste aí, através dos meus trabalhos de consultoria. Minha consultoria é uma consultoria de gestão. Eu falo trabalho sobre gestão do negócio de locação de veículos. Você começa trabalhando para a Hertz e aí depois, qual foram suas experiências dentro das locadoras no mercado? Porque eu te conheço, você já está na Abla, mas eu sei que você tem uma carreira passando por algumas empresas e depois ajudando inclusive a criação de várias locadoras no país. Léo, eu trabalhei durante 10 anos na Hertz, né? Eu saí exatamente em julho de 92, que foi o dia 9 de julho de 92, foi o dia que inaugurou a sede da Abla ali nos Jardins. E foi meu último dia de Hertz. E eu continuei na Hertz, porque o Zé Kurk falou, não, você vai ficar me assessorando aqui. O Zé Kurk era um dos pilares aí da locação de veículos no Brasil. Ele que trouxe a Hertz para o Brasil, ele foi presidente da Abla também.
um dos primeiros presidentes da ABLA. E depois disso eu acabei começando com o negócio de consultoria, mas eu fiquei ainda, durante esses 36 anos de ABLA, eu fiquei 5 anos na ABLA como diretor executivo, full time, exclusivo. Depois da ABLA eu saí, passei mais 5 anos na Locar Alpha, tá? Na Locar Alpha eu era diretor de planejamento e estratégia lá. Fui sócio, dentro das minhas consultorias, eu tinha um cliente que era a Trifte do Brasil, que era a franquia Master, que era sediada em Manaus. E eu fui contratado por eles para fazer consultoria nas franquias deles aqui no Brasil. E numa dessas consultorias aqui em São Paulo, era um franqueado que tinha São Paulo, aqui tinha Congonhas e Guarulhos, e ele também era de Manaus. E na apresentação do relatório da minha consultoria para ele, num almoço, ele acabou me convidando se eu queria ser sócio dele. Não era um projeto meu, na minha vida, nunca foi, né? De eu ter uma locadora própria. Uma porque não tinha recursos para isso. E outra que eu gosto daquilo que eu faço e não gostaria de estar preso numa coisa só, não é? Aí analisei bem essa proposta, eu tinha aí uma participação de 5%, ele me daria uma participação de 5% para mim tocar a operação, né? E aí, analisando com a minha família, eu propus a ele sim, eu faço desde que eu não pare com as consultorias que eu tenho hoje, né? E acabei ficando 2 anos nessa sociedade. Daí nós abrimos Maceió e abrimos Natal também. E chegou depois de 2 anos, eu vi que não... A minha ansiedade, não dava para mim ficar parado num negócio. A minha cabeça era diferente da cabeça deles, a minha cabeça era uma cabeça de crescimento, a deles era uma cabeça de estabilidade. Aí eu resolvi sair e continuar com as minhas consultorias, né? E tem empresas que eu montei, consultorias, que eu acabei montando as locadoras e fiquei lá 6 meses, 1 ano administrando a locadora, né? É uma locadora chamada Rental Point, foi uma delas. A Da Vinci, que hoje começou e hoje se tornou depois uma grande locadora. Enfim, eu montei locadoras para o Brasil aí, a própria franquia da Hertz, que se tornou a maior franquia da Hertz, que era a Rentalto, lá de Curitiba, foi uma delas que também foi montada por mim. E outras mais aí, Marlboro, Modal, e aí perdi de vista aí os trabalhos que fiz aí por esse Brasil afora e continuo fazendo aí. Ô Faustino, como que era o mercado de aluguel de carros? Vamos falar assim, a gente tem um marco histórico do Sindlock, que é 1994, que é a fundação da entidade. Me fala até antes um pouco. Quando você chegou na ABLA e já estava nesse mercado, não existiam ainda os sindicatos, né? Ou já existiam alguns sindlocks? Não existiam, Léo. Era uma coisa que os empresários não tinham essa mentalidade aí de se associarem, né? De se juntarem, de fazerem uma defesa do setor, né? Você tinha o Sindicatão, que era o sindicato dos funcionários, que era sindicato de 299 ramos e mais locação de bens móveis, né? E o que era esse mercado? Era um mercado extremamente amador, né? Muito amador. Você não tinha tecnologia naquela época, né? Para você ter uma ideia, na Hertz nós tínhamos na época lá 4.000 carros.
4.000 carros em 1900 e bolinha, amigo, era carro Pra que você... Agora, você imagine controlar isso na mão. Hã? Nós tínhamos várias filiais pelo Brasil, então, na época, as coisas vinham pelo correio, para o malote. Então, nós tínhamos um departamento que chama-se Car Control. Era um departamento que tinha um mapão, assim, que era a frota do Brasil. Então, chegavam os malotes com os relatórios de frota e as pessoas iam marcando, né? Os carros que estavam nas filiais. Quando acabava de fazer aquele lá do dia, faltavam 200 carros. Aí você tinha que voltar. Mas era um negócio de louco, né? Então, era um negócio totalmente amador. Tudo que você tem no Brasil, hoje de locação, ela veio copiada dos americanos, da Hertz principalmente. Os termos, rent a car, RA, que era Rent Agreement, que era contrato de locação. Eu até hoje, quando eu vou escrever alguma coisa, anotar alguma coisa, eu quero falar alguma coisa em contrato, eu continuo escrevendo RA. Né? Então você tinha no-show, então você tinha todas essas nomenclaturas, se trouxe de lá cá e se adaptou aqui. Né? Então você tinha lá a Hertz, você tinha a Avis, né? Depois você começou de uma distinção, uma saída da Avis, se montou a Nobre, depois se montou Unida, aí foram se abrindo as locadoras, mas era um negócio assim que você, por exemplo, naquela época você não precisava de máquina de calcular para você fazer cálculo de locação. Pegar o valor do carro, 13% era o valor mensal. Dividia por 22 era o valor da diária. Era simples. Nós estamos falando em 13%. Hoje, o camarada que aluga com 3 fala, consegui 3%, né? É um negócio... E você sabe, Léo, que até hoje você tem empresário que trabalha dessa forma, com percentual. Não, se eu vou alugar por 3,5%, tá bom. Ele não tem a mínima ideia se é bom ou se é ruim. Que ele usa ainda. Isso são os dinossauros do mercado, né? Que ainda usa essa mesma metodologia, né? Que isso aí já não funciona mais. Até porque o mercado mudou. Mudou tudo, né, Léo? Mudou tudo. Nós estamos falando em 3% com 13%, Léo. Né? E aí, E naquela época o carro popular era carro popular, era preço de carro popular. Hoje não, isso aí acabou. Né? Então era um negócio assim que você tinha que... Era amadorismo atrás de amadorismo. Por isso que muitas empresas ficaram pelo caminho, mesmo com a rentabilidade gigante do negócio. Porque... Ganhava e perdia ao mesmo tempo. Não tinha ideia do que era, né, Léo? Não tinha controle, não tinha indicador, não apuravam resultados, não apuravam nada. E era sempre aquilo, né? Empresário rico, empresa pobre. Né? Nunca se preocuparam em se capitalizar para crescer, para fazer... Poucas empresas tinham visão de longo prazo. Exatamente, era tudo imediatista. Então se trazia um método de locação lá de fora. Muitas empresas, por exemplo a Hertz sempre tentou aqui no Brasil colocar a filosofia americana aqui de locação de veículo. E toda vez quebraram a cara. Por quê? Porque aqui é outra cultura, é diferente a coisa. Né? Aqui até o brasileiro se acostumar de cuidar do bem do outro. Hoje ainda nós pegamos muito disso ainda, né? Tem carro que se aluga e não volta nem o documento. Pois é, Faustino, como que era nesse início do mercado? Quem que alugava carro? Como é que era o perfil do usuário, do locatário? Quem alugava carro não conhecia absolutamente nada. Né? Hoje é o consultor, né, de locadora, que trabalha com o comercial, lá era vendedor. O camarada era tirador de pedido. Ele não sabia vender serviço porque ninguém tinha ideia que locação de veículo era vender serviço. Né? Então ele tirava pedido. Como
a empresa não conhecia absolutamente nada, então ele chegava lá, eu até tenho uma passagem aí que, na época de Hertz, numa convenção de vendedores da Hertz em Campinas, eu fui lá fazer uma apresentação da minha área, que era a área financeira, de contas a receber, falar como é que era o processo, esse negócio todo, e eu falei, bom, queria falar uma coisa para vocês, queria dar um alerta para vocês aí. Isso nós estamos falando em 1900 de bolinhas, tá, Léo? Vocês que estão aqui hoje, todos vocês aí são os vendedores. Se vocês não aprenderem a vender serviço, que hoje vocês são tirador de pedido, que nem tirador de pedido da Antártica, da Coca-Cola, esse negócio todo. Rapaz, você não tem ideia a repercussão que isso deu quando eu falei que eles eram tirador de pedido. Eu falei, vocês são tirador de pedido, porque chegam lá com a prancheta e falam, que carro o senhor quer? Ah, eu quero dois Fusca branco. Não, vou te mandar 3 preto. Aí eu quero 2 Opala amarelo, vou te mandar 5 azul. Era assim. A locadora mandava o que ela queria, a empresa aceitava o que tinha. Porque não conhecia, Léo. Não é? Hoje, amigo, hoje o camarada que está do lado de lá, alugando o carro, ele te dá aula de locação de veículos. Ele conhece. Naquela época não tinha cultura disso, então tudo que você tinha ia. Carro, você alugava carro no Rent-A-Car, o carro chegava sujo, o cliente pegava, subia nele sujo e ia embora, porque não tinha noção. Hoje, o camarada tira foto a hora que está alugando o carro, ele tira foto. Então, era uma coisa que era desconhecida. Então, as pessoas que alugavam, as empresas que alugavam, eram empresas que tinham cultura lá de fora, que eram subsidiárias aqui, eram filiais aqui, que traziam essa cultura de lá para cá, né? E isso foi uma briga danada de você mudar essa cultura dentro das empresas aqui no Brasil. Até hoje nós temos ainda, Léo. E nesse ponto o papel, a ABLA e os sindicatos tiveram um papel muito importante, né, Faustinho? Total, Léo. Isso foi o fiel da balança. A divulgação do negócio, de você insistir, pagar pelo uso e não pela posse, foi o fiel da balança em tudo isso. E tem que continuar fazendo isso, porque nós temos inúmeros lugares ainda para atingir a locação de veículo que não se chegou ainda, né? Aquela empresa que insiste ainda a ser dono, né? Eu imobilizo aqui o carro e, em vez de pegar esse dinheiro que está imobilizado e aplicar no meu negócio fim aqui, né? Então, tudo isso é coisa que tem que ser mudada e continuando mudando. A insistência da coisa foi o que aconteceu. A pessoa física, a mudança da pessoa física. Eu te falei, eu entrei num negócio de locação de veículo, eu nunca tinha ouvido falar em locadora de veículo. E como eu, acho que a maioria dos brasileiros também. Então alugar carro naquela época era uma coisa que era para a elite, né? A elite alugava carro. Porque era caro, né? Porque ele via lá fora e alugava aqui. E quando a ABLA começou a fazer esse trabalho, os sindicatos começaram a fazer esse trabalho de divulgação da cultura do negócio, as pessoas começaram a ter a curiosidade de alugar carro, para ver como é que era. Começou a fazer, as locadoras passaram a ser test drive para comprar um carro. Então eu vou alugar e quero ver se o carro é bom para mim comprar um igual, né? E o papel das entidades aí, mais especificamente a ABRA, que tem muito mais anos de vida que os sindicatos, ela foi fundamental. Teve uma época, na época que eu era diretor executivo, você ia em 3 eventos por noite. Tudo quanto era evento, principalmente evento de turismo, né, que era o negócio de você divulgar, a ABLA estava presente.
Às vezes estava eu no evento, o presidente em outro, né? Mas falando sobre locação. Falando sobre locação de Falando com a veículo. imprensa também. Falando com a imprensa, você dava entrevista, tirava foto, no outro dia aparecia na revista Abla, estava lá no evento X, na Abla. Então fazia parte de tudo quanto era entidade, tudo quanto era órgão de governo de turismo, a Abla estava presente, os sindicatos regionalmente presentes. Isso fortaleceu a divulgação. E foi, como eu disse, foi o fiel da balança a tal mercado como está hoje. Hein? E aí, Faustino, com o passar do tempo, algumas empresas foram consolidando e foram crescendo e outras foram ficando pelo caminho. Léo, profissionalismo. O mercado há muito tempo, isso eu já falo há muitos anos, Léo. Eu sempre falava nas reuniões da ABA que enquanto o mercado não se profissionalizar, não adianta. E aqueles que se profissionalizaram, quantas crises o mercado passou? Cada crise, uma parte ficava pelo caminho. Quantas crises o mercado passou? E quem se profissionalizou, passou por elas. Quando você fala profissionalizar, o que essas empresas fizeram de profissionalização mesmo? Capacitação, principalmente. Contratar profissionais, treinar esses profissionais, ter visão de futuro, não de imediato. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico fundamental, né? Para quê? Para que pudesse trabalhar dentro de uma solidez e saber o que vai fazer até lá. Que não adianta eu saber o que eu vou fazer amanhã. Eu tenho que saber o que eu vou fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, para que eu planeje minhas ações e possa chegar lá. Então, aquelas que começaram a trabalhar com isso, Léo, até hoje tem empresas que não têm sistema. Tem empresas que têm 200, 300 carros que trabalham com Excel. O cara deve estar trabalhando em outro século. E esse é um desafio da entidade orientar. Exatamente. As entidades têm que trazer esse povo, né? E mostrar para ele, amigo, é assim que trabalha, a Bíblia é essa aqui, ó. Ou você faz isso ou tchau. Nós vimos agora na Covid agora, Léo. Quantas que ficaram pelo caminho? Principalmente aquelas que trabalham no rent-a-car. O rent-a-car depende do momento, depende da situação financeira, depende de uma série de coisas. Depende do local, depende de vários fatores que influenciam o negócio do rent-a-car crescer ou não, né? Depende de você estar em local onde tem passagem, né? Não adianta eu estar aqui e querer alugar rent-a-car que ninguém vai saber que eu estou aqui. Diferente da terceirização, que eu posso estar aqui, mas meus vendedores estão na rua. Então, é diferente. Então, essas pessoas, até hoje, se você botar aí 100 empresários numa sala, uns 40 deles ainda não têm muita ideia do que é o negócio dele. Que entra, às vezes, no entusiasmo, não entra sem o planejar, sem conhecer. E esse cara é o cara que tem que ir no curso, no treinamento, na palestra, no workshop, no evento, na festa, que tem que estar dentro da entidade, estar dentro do Sindiloc para... Léo, eu falo para todos os meus clientes e falo para todos os meus amigos, gente, tem um campeonato ali de par ou ímpar, que vai estar a pessoa do teu negócio, vai estar junto. Vai ouvir. Às vezes você ouvindo, você aprende, amigo. Às vezes você ouvindo uma conversa lá, você tem uma dica do teu negócio. O coffee break é importante, né? Léo, é fundamental, Léo. Por isso que a Abla, na época, ela ia em tudo quanto era lugar. E esse papel das entidades é fundamental para que isso aconteça. O Sindicato de Minas aqui é o pioneiro nesse tipo de trabalho. Então,
muitos empresários não entenderam isso. Muitos empresários vivem dentro da sua empresa e só ali, Léo. Mais nada, não sabe o que está acontecendo no mundo. Não sabe o que está acontecendo lá fora. Fica só preso na operação. Está ali, ele só enxerga o mundinho dele ali, ó. Mais nada. Enquanto isso, os outros estão acelerando, ó. Estão passando por ele assim, ó, e ele não está nem levantando a cabeça para olhar. Por isso que é até um conselho, né, Faustino? O empresário estar participando das ações e do dia a dia do Sindiloc, porque ele está desenvolvendo, né? Mas isso é regra número 0 de qualquer negócio, Léo. Você tem que participar, você tem que estar onde está todo mundo. Você tem que estar onde a coisa acontece. O que você acha que são as coisas mais importantes, por exemplo, que o Sindiloc oferece para um empresário? Primeira coisa, Léo, eu acho que o serviço que o sindicato presta, e o Sindicato de Minas é pioneiro e único a fazer isso no Brasil. Tem outros sindicatos que fazem, mas não na intensidade que o Sindicato de Minas faz. É a prestação de serviço, é a parceria, é o atendimento, é o esclarecimento. Né? É dar ao empresário aquilo que ele recebe dele. Você recebe a contribuição dele, você tem que passar, devolver para ele. Dar treinamentos, palestras, workshop que é feito. Workshop não é para você só apresentar o teu fornecedor ali, não. É para mim conversar com o meu concorrente, amigo. É para mim trocar ideia com o meu amigo ali, é para mim trocar ideia lá com o vendedor de carro, para mim trocar ideia com o comprador de carro. É para mim ver uma novidade ali, nossa, caramba, existe isso no mercado? Opa, eu tenho esse rastreador aqui, caramba, esse rastreador faz totalmente diferente do que os outros fazem. Opa, esse meu despachante aqui me dá um serviço diferenciado. É conhecer aquilo que você tem para ajudar o teu negócio. Hoje, Léo, ninguém mais trabalha como se trabalhava antigamente. Hoje existe a tecnologia, quem não está dentro da tecnologia está fora. Está fora. Nós estamos chegando num mundo de inteligência artificial, né? Tudo, Léo. Tudo. A tecnologia hoje dentro do negócio de locação de veículo é fundamental. Hoje você tem o seu checklist que você faz aqui, em qualquer lugar onde você está, você tem um checklist na tua mão aqui. Aprovação de manutenção. Que você faz tudo, manutenção, movimentação, você tem tudo aqui. Tem locadoras que não tem nada disso, Léo. Então esses são os que vão ficando para trás e de repente some. Some. O mercado tem aí se abrindo locadoras. Quantas por ano se abre aqui no Brasil? Cada número que você tem aí do setor aí todo ano, que é divulgado pela ABLA, você tem as surpresas do que cresceu o mercado. Mercado que cresce 2 dígitos há quantos anos já? Porque muito é da cultura, né? De locação. A cultura, o setor de terceirização de frota, nós temos ainda mais uns 7, 8, 10 milhões aí para ser atingido ainda. O que precisa é a conscientização dos empresários que, amigo, não adianta trabalhar com preço baixo. Uma hora a conta vai chegar. Trabalhar com rentabilidade. Tipo, trabalhar com rentabilidade. Às vezes o camarada não entende que rentabilidade é o que vai crescer o negócio dele. Ele acha que a quantidade de carro é o que vai fazer ele crescer. Não, amigo. Vai recrescer a tua linha final ali, ó. É o que está te deixando no teu bolso. É ali que vai crescer. Não é eu ter mais 1.000 carros, mais 2.000 carros, mais 3.000 carros. Por isso é que, mais uma vez, a gente tem um papel fundamental, né, Faustino? É fundamental, né, em todos os sentidos, Léo. Agora, não adianta só o sindicato trabalhar se o empresário não fizer força
de querer aprender também, né? Eu ouvi, infelizmente, e você estava presente, quando eu estava falando sobre o Niabla, de que um empresário lá, eu estava falando sobre os cursos, sobre a não divulgação dos cursos, a divulgação chega aqui no dono da empresa e não desce a informação para baixo, para o funcionário ir fazer o curso. E aí eu ainda tive que ouvir isso, né? Aliás, é melhor ouvir do que ser surdo, né, Léo? Mas os empresários, eles sabem tudo sobre locação de veículo. Tá, mas quem toca a empresa não é o empresário, é o funcionário, né, Léo? Ele que está na linha de frente. O empresário não fica lá atendendo o cliente para manutenção do carro. O empresário não vai na rua vender. O empresário não fica ali no contas a receber, no contas a pagar. Não é? O empresário não fica na manutenção, ele fica na gestão. Tirando aquele empresário que tem a locadora de 10, 15, 20 carros que ele faz, lava até o carro. Tá? Mas quem toca a empresa são os colaboradores. E esse tem que estar capacitado, né, Léo? Esse tem que estar com a faca nos dentes. E essa valorização, às vezes, os empresários não dão para os seus colaboradores, infelizmente. E a briga que nós temos aí há anos e anos e anos, né? E sobre você capacitar. Aí você ouve também, né, Léo? Você cansou de ouvir, né, Léo? Isso aí curso não vale nada. Não me leva para nada. Não vai levar mesmo, vai levar para o buraco. Com certeza ele vai. Se você não fizer, ele vai levar. Né? Ô Faustino, e como é que você vê hoje o mercado com vamos falar assim, um aparecimento de novos nichos? Porque antigamente era hack e frota, e terceirização. A própria terceirização, ela se ramificou em vários tipos de, né, terceirização de frota pública, frota privada, de muito longo prazo, de curto prazo, e aí, carro por assinatura, aplicativo. Como é que você enxerga e quais o que você viu nessa sua trajetória profissional de consultor, de entendido? O que você viu, como que você viu vou falar esses nichos mesmo? Como é que era lá atrás, como é que é hoje? Você falou bem, né? Lá atrás nós tínhamos somente dois segmentos que era o que se tocava, né? E você tinha a terceirização de frota, né? Que era a longo prazo, e você tinha o rent-a-car, o eventual, a diária, o que é o hack, né? O mensal ali. O nosso locação diária. Aí começou os segmentos novos que apareceram, né? Apareceram os aplicativos, né? Aí de repente todo mundo vai para o aplicativo. Aí começa a locar para aplicativo sem nenhum critério. Aí aparece empresa que começa a aplicar para alugar para aplicativo sem ter frota. Começa a alugar de terceiros para alugar para aplicativo. Você imagine a bucha que ele entrou com isso daí, porque na maneira que fazia não durou um ano, né? Que começou a pegar as responsabilidades que não era dele como intermediário e acabou quebrando. Agora, vai todo mundo para o aplicativo. Aí começa a assinatura. Aí começa todo mundo a fazer assinatura. Eu entendo perfeitamente as concessionárias entrarem no setor de ramo de assinatura, porque é uma forma deles terem um carro seminovo para vender logo ali na frente. Que hoje eles não têm carro seminovo, eles têm carro usado. Eles pegam em troca, alguns vai para o showroom, outros vai para o repasse, e aí vai. É um segmento que lá fora já existe, também foi para esse tipo de coisa. Aí você pega
que já foi ter sido feita uma tentativa atrás, e aí você tem agora que é o Nano, né? Nanolocação. A locação Nano, que é o car share, que também já teve uma experiência. Eu até montei um projeto para isso na época, de Locaralf. Tinha uma empresa, nós alugamos um carro, trouxemos para a empresa para estudar como é que era. Montamos um projeto para isso, mas não era o momento ainda da cultura ainda, de você pegar um carro aqui, deixar ponto a ponto, esse tipo de coisa. Hoje já é um negócio diferente, né? Aí você já tem agora, de repente apareceu a locação de eu alugar o meu carro particular, né? E aí vai essas novidades. Tudo, Léo, tem espaço. Depende como as empresas entram e como elas se estruturam para atender. Eu já vi empresas aí que tomaram grandes prejuízos com locação por assinatura. E outras que ganharam muito dinheiro. É? E outras que ganharam dinheiro. E outras que continuam crescendo. Depende de como você se estrutura. Tudo, Léo, você tem que planejar. Tem que ter expertise, tem que se preparar. Fazer porque os outros fazem não é o correto e nem é o ideal. Eu não posso, ele pode ser bom naquilo que ele faz, eu não vou fazer igual. Você não pode trabalhar em mineração se você não sabe trabalhar em mineração. Exatamente, não adianta ser Ctrl+C, Ctrl+V, amigo. Ah, vou me aventurar, vou lá para o agronegócio, vou lá para o centro-oeste. Amigo, se não tiver expertise, esquece. Vou lá para Paraupebas, Paragominas. Amigo, se não tiver expertise, esquece. Esquece, porque são lugares específicos, culturas diferenciadas. Ah, mas é a mesma empresa aqui de Belo Horizonte. É a mesma empresa, mas outra cultura lá. Então, o setor tem muito... Ah, aquele lá está dando... Pô, aquele camarada está dando certo, eu vou junto, vou fazer igual. Não vai fazer. Porque ele tem a expertise já, ele tem a equipe já preparada, ele tem a equipe treinada para isso. Você vai lá para Paraupebas, se você não tiver alguém local para cuidar do negócio, não funciona. Faustino, eu vou voltar de novo no você lá no início da carreira, ali no início. Você falou que era 13%, você deu um exemplo aí de Opala, de Fusca. Quais que eram os carros ali nesse início ali desse mercado de aluguel de carros? E você lembra, nessa fase de nascimento do Sindiloc, o que já era? Porque o nascimento do Sindiloc já é uma evolução. O Djalma ontem comentou uma coisa com a gente. Teve uma reunião do Sindiloc, de uma das reuniões de fundação, e a turma saiu da reunião e foi para o lançamento do Gol Bolinha. Foi quando a Volkswagen literalmente trocou o quadradinho pelo Bolinha. No início, o que era que se alugava, depois o que passou, porque até a indústria automobilística desenvolveu demais, né? Sim. Hoje a tecnologia dos carros não tem nada a ver com o que tinha lá atrás. Antes você tinha o Gol pelado, que nós chamávamos, né? Aquele Gol que foi feito para terceirização de frota. Você não alugava ele na locação diária. É aquele Gol que não tinha nada. Era o Uno Mille básico. Era o básico do básico, né? Era roda, nem calota ele tinha, não tinha nada. Era um Gol que a forração era a forração a mais simples possível, que era justamente para terceirização de frota. Não tinha ar-condicionado, porque ar-condicionado naquela época era luxo, né? Hoje é item de segurança. Era 2 portas. Hã? Era 2 portas. Tinha 2 portas, né? Então, você tinha muitas coisas do que era antes e o que era hoje. Você tinha, eu estou tentando me lembrar agora, aquele carro da Fiat. Prêmio, Uno. É? Uno. Não, era um outro.
É? O 147? 147? Não, tinha um Fiat 147, alugava muito na Hertz naquela época lá. Era um outro. Eu sei que na época a Hertz comprou 100 carros desse, bege. Bege geladeira. 2 portas. Tinha o Hoje, tinha o Prêmio, tinha o Prêmio. 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 Você imagine o prêmio, 2 portas, bege. O carro era mais feio que bater em mãe. Hã? Era mais feio que bater em mãe, Léo. Aqueles carros ficaram parados 1 ano e ninguém alugava. Que ninguém queria. Então, na época que o sindicato começou, nós tínhamos o Gol Bolinha, foi realmente o Gol Bolinha, né? Era o Uno Que Mille. era o quadradão que saiu, começou a ter eles arredondados, por isso chamou Gol Bolinha. Né? Você tinha o Uno, né? Que saiu o Unozão, né? O Gol, o Corsa. Uno. Corsa. O Corsa, Corsinha 2 portas. Aí alugava muita Kombi, né? Também. A Kombi era o xodó das locadoras. Né? E aí aparecia... Tinha locadora que era especializada em Kombi só. A Transcombi, em São Paulo, ela só alugava a Kombi. E tinha um pouco de luxo também, não tinha? tinha os Opala, ainda tinha os Opalão, o Santana, Depois Santana, Versalhes da Ford. Versalhes, que era da mesma linha do Santana, né? Ômega, que fez muito sucesso. Ômega. Você tinha locadora que é especializada em Landau, esses carrão de luxo. Ômega. Você tinha Caravan. Você tinha Quantum. Aí depois você tinha os utilitários que começaram a aparecer também, né? Começou a aparecer as caminhonetezinhas, né? Saveiro e As Estrada. pampinhas da vida. Pampa, Saveiro e Estrada. Eu tenho uma pampa do ano do sindicato, 94. É mesmo? Opa, tá lá no meu sítio lá. Não vendo nem... Não tem carro melhor que aquele lá. Ela tá com 300 mil quilômetros já. No- Você imagina um carro com 300 mil quilômetros e tá lá, eu só troquei o motor dela na vida uma vez. Aqui, Gasolina. esses carros e essa época tinham um preconceito muito grande do mercado comprar esses carros, da pessoa física comprar esse carro usado das locadoras. Fala um pouco pra gente disso, que tinha esse preconceito, por quê e o que fez mudar esse preconceito? O preconceito, Léo, era que o carro de locadora era um carro que era dirigido por inúmeras pessoas, não eram cuidados, eram carros extremamente rodados, que as locadoras faziam, mexiam nos odômetros para que a quilometragem seja menor. Existia a campanha das concessionárias contra as locadoras, né? De que as locadoras atrapalhavam o mercado dela porque vendiam carros. O que mudou isso daí? Mudou com a própria cultura do negócio de locação de veículos. O carro de locador é um carro mais seguro que o cara comprar hoje. Sempre foi. Porque você sempre faz as manutenções. O item de segurança é item obrigatório e é o primeiro da lista de uma locadora, é a segurança. A manutenção é preventiva, né? As manutenções preventivas são fundamentais, as corretivas mais ainda. Porque se eu não cuidar do patrimônio, eu não consigo vender o carro lá na frente. Eu estou deteriorando o meu patrimônio. Se eu não cuidar do patrimônio, eu não dou a segurança para o meu cliente. Você tem ideia do que é um processo onde um acidente é comprovado que foi causado por falta de manutenção do carro da locadora? Meu amigo, acaba com a locadora. Acaba com a locadora. Então, a manutenção é um negócio que é fundamental no negócio de locação de veículos. Então, os carros de locadoras, eles são extremamente bem cuidados.
lojas. 100% não, você vai ter aquelas locadoras que são das locadoras que antigamente nós tínhamos os picaretas da vida, né? Na época em que os descontos das locadoras eram grandes, descontos comerciais, que é muito bom que se diga, né? Que locadora não tem isenção de imposto. Nós temos descontos comerciais. E naquela época era um negócio que tinha descontos altos. Então tinha as locadoras que o empresário tinha 10, 20 CNPJ. Então ele comprava o carro, vendia, a montadora pegava e ele botava o CNPJ à vista. E assim era feito. Isso hoje é uma coisa rara de acontecer, mas ainda tem no mercado ainda. Mas é raro, porque a coisa também foi depurando, né? E às vezes também até próprio interesse em alguns momentos da montadora de alcançar seu market share lá, liberava aquilo que estava represado, não importava quem era que estava comprando. Mas mudou, Léo, por quê? Porque houve campanhas, né? Houve esclarecimento, as próprias grandes redes com os seus seminovos, aqueles seminovos enormes, com carros de primeira linha, porque aquele carro que vai para o showroom é aquele filé mignon, né? O que não é Filé bom mignon. vai para leilão, vai Vai para para leilão, vai para repasse, vai para uma série de coisas. A pessoa física que vai comprar o carro, ele vai na loja, ele vai achar o carro inteiraço. Então, o cuidado que as locadoras têm que ter com os carros hoje sempre foi, né? Sempre foi. É que tinha sempre a campanha ao contrário, né? Dos próprios vendedores de revendedores, uma série de coisas. Então, as próprias entidades que começaram a fazer essa divulgação, de falar, comprar carro de locador é seguro, é garantido, uma série de coisas, levou para se mudar, né, essa cultura hoje. Hoje você vê aí todas as grandes redes com seus seminovos, as outras locadoras também com seminovos, e carro de locadora hoje não se vai nem falar que não é bom comprar, né? Faustino, você viu nascer, crescer e chegar a ser hoje que eu estou usando a expressão, um rapaz, um jovem, que é o Cindy Lock nesses 30 anos. Como que é a sua relação profissional com o Cindy Lock e como que você viu esse Cindy Lock acontecer? Né? Eu acho que você era amigo pessoal do Raimundo, que para mim, Léo, o marco do Cindy Lock é quando o Raimundo é o presidente. Passa pelo Saulo, por mim, Marco e hoje Luciano. Mas como que é a sua relação? Como que foi assim, que você lembra do primeiro momento do Cindy Lock de Minas? E o que você teve com ele nesse período? Olha, eu tenho uma relação muito, eu digo até familiar, né? Como se fosse um filho meu, como se fosse um parente próximo ao Sindicato de Minas Gerais. Eu conheço desde o início, desde a história toda do sindicato, conheci todas as sedes, tive presente em todos os grandes momentos do sindicato, fui homenageado pelo próprio sindicato com uma placa por serviços prestados ao setor. O Raimundo realmente foi um grande marco, uma perda, infelizmente, para o setor. Eu conheci o Raimundo, era uma pessoa fantástica, uma pessoa amiga, uma pessoa que dava prazer conversar, né? A gente começava a falar de cachaça, eu sou colecionador de cachaça, a gente começava a falar de cachaça, a gente ficava horas falando de cachaça. Tem até hoje na minha coleção lá uma cachaçinha que ele me deu. Eu vou te trazer, ele falou e me trouxe.
E eu, infelizmente, eu acho que talvez fui uma das últimas pessoas que conversou com ele. Eu estava, na época, fechei um contrato com a IES, na época que o Raimundo era da IES, ele era da IES, e nós tinha fechado um contrato lá de parceria, lá de franquias, e falei com ele à noite, anterior ao falecimento dele, né? Sobre um detalhe lá do contrato, e no outro dia tive a notícia do falecimento dele. Mas o sindicato aqui sempre foi um sindicato que eu tive junto dele, próximo dele. Foi um sindicato que sempre me apoiou no meu trabalho, e apoia até hoje, né, Léo? E apoia até hoje. Eu cheguei a fazer grandes trabalhos aqui, e um dos grandes trabalhos que eu fiz aqui foi um planejamento estratégico, que primeira vez na minha vida que eu faço um planejamento estratégico para 10 anos. E nós fizemos esse planejamento estratégico aqui, foi quando o Marco assumiu, né? E nós fizemos, o Marco me chamou e falou, Faustino, eu preciso fazer um alinhamento dos meus diretores. Elemento de conceito mesmo. Então, antes de nós fazermos um planejamento, eu preciso alinhar meus diretores todos dentro do mesmo pensamento, né? Que é normal você ter numa diretoria pessoas que pensam de um jeito, pensam de outro, conhecimento X, conhecimento Y. É isso que faz equipe. O dia que você pegar uma equipe que todo mundo é igual, não dá certo. Porque ninguém vai ter nada diferente para fazer. Você precisa ter pessoas que nem a mão, um diferente do outro. Que a hora que você junta, você tem a força. Não é? E é isso em todos os lugares. E aí nós fizemos esse trabalho, primeiro esse alinhamento com a equipe toda, e depois fizemos a segunda etapa, que foi o planejamento para 10 anos, né? Que foi um dos grandes trabalhos que eu fiz aqui no sindicato. E o sindicato sempre foi o meu grande parceiro na parte de capacitação. Eu, na Abra, desde 92, que eu sempre mexi com capacitação. E Minas sempre me deixava, quando a partir do sindicato de Minas, sempre me deixou a porta aberta para mim fazer em Minas tudo aquilo que precisava para capacitar. Não só fazer em Minas, porque o sindicato de Minas fazia tudo o que precisava para o instrutor chegar e transmitir o que ele tinha que transmitir. O trabalho de base, o trabalho de recrutar pessoas, que é o mais difícil, né, Léo? Trazer a pessoa para fazer o curso de graça, né, Léo? Que é pior ainda, que é mais irritante ainda, que é de graça, né? E as pessoas, você tem que pedir, pelo amor de Deus, vem fazer o curso aqui, amigo. Vem fazer, é bom para você. Mas a dificuldade das pessoas enxergar o que é bom para ela, né? Nós fizemos muito piloto de curso aqui. Piloto, queria fazer um piloto para dar certo, eu fazia em Minas. Bom, o Mário foi aqui, né? Quem mais? Acho que o Jorge Miguel, o PH, a Luciana, né? Apesar da Luciana já fazia curso para vocês aqui. Mas os pilotos todos nós testamos em Minas. Que em Minas nós tínhamos duas coisas. Público, que nós sabíamos que ter, né? E a estrutura que nós precisamos ter para fazer o curso. Curso de vendas com o Volney, né? Volney Faustini. Volney Faustini, meu irmão gêmeo. Desse tamanho. Louro desse tamanho. Ele é dessa altura, então nós éramos irmãos gêmeos. Ele falava que eu sou Faustino, ele é Faustini, né? E, enfim, Minas, eu acho que Minas, para mim, foi um dos grandes marcos da minha vida. Continua sendo, Léo, porque eu estou aqui mais em Minas do que na minha casa. E fazem 6 anos que eu vivo, todo mês eu estou em Minas Gerais, todo mês, sem exceção, né? Estou em Minas Gerais. Quando eu preciso alguma reunião aqui, eu faço aqui no sindicato, divulgo esse sindicato e eu dou o sindicato de Minas para mim quando eu falo, amigo, você quer aprender a ser sindicalista?
Faz um estágio em Minas. Faz um estágio em Minas, aí você vai aprender a fazer alguma coisa pelo sindicato. Você quer prestar serviço para o seu associado, vai em Minas Gerais, vai ver como é que eles fazem. Ô Faustino, a gente tem como visão, né, hoje no planejamento atual, de ser uma referência para o setor. Você acha que a gente entrega isso, né? De ser. Desculpe, Léo, não... O Sindiloc de Minas tem como visão, escrito lá, visão, ser uma referência para o setor. Acho que a gente entrega isso, né? Exato, Léo, é o que eu falo. Léo, por que os sindicatos no Brasil, muitos não estão falidos? Essa é a palavra, falido. E eu falo mesmo, Léo, eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Por quê? Porque nunca se preocuparam em prestar serviço. Nunca se preocuparam em retribuir ao associado aquilo que o associado paga. Ter relevância para o empresário, né? É? Ser relevante para o empresário. Exatamente, Léo. Eu acho que o sindicato, a associação, ela tem que retribuir em prestação de serviço, em vantagens, aquilo que ela recebe do seu associado. Lógico, ela tem que estar capitalizado para poder, tem que estar, lógico. Mas ele também precisa retribuir. Ele precisa repassar para o seu associado o que atrai o associado. É aquilo que você presta para ele. Né? É aquilo que presta para ele. Ah, mas o sindicato dá uma festa linda, maravilhosa. O sindicato não é só isso não, amigo. O sindicato também faz isso. Legal. Mas não é o objetivo dele fazer isso. O objetivo dele é prestar serviço. O objetivo dele é fazer parcerias que levem benefícios para os associados. O objetivo é trazer palestras, cursos que enriquecem o conhecimento dos seus associados. Esse é o papel. E o Sindicato de Minas Gerais é referência nacional para isso. Fazer parcerias comerciais também. Exatamente, trazer os benefícios que eu dou para o meu associado. Agora, a contribuição sindical patronal, ela fazia muito mal para os sindicatos, nesse ponto. Por quê? Incomodava. Eu recebia aquilo, enchia a bolsa, para que eu vou me preocupar com os associados? Ah, se eu tenho 500 locadoras no estado e tenho 20 associados, a 500 vai pagar a contribuição sindical e eu vou receber minha fatia. Os 20 vai pagar a contribuição mensal dele lá, mas não é esse o pensamento. Eu tenho que trazer mais associados, eu tenho que trazer os associados, que é isso que faz um sindicato forte. É a representatividade dele. É a quantidade de locadoras que estão em volta dele. É isso que dá força para ele. E o Sindicato de Minas faz muito bem esse trabalho. O Sindicato de Minas, as pessoas vêm aqui para tirar informações, o que é o negócio de locação de veículo, para ele ver se ele vai entrar no negócio de locação de veículo ou não. Né? Então, o que o Sindicato de Minas dá em cursos, nenhum sindicato do Brasil dá. Então, a importância, a relevância que o sindicato tem, e quando você fala, bom, o sindicato é referência, ele é referência, sim. Doa a quem doer. Doa a quem doer. É sindicato. Se não quer que fale que é referência, faça igual. Ou pelo menos parecido. Ô Faustino, e uma das coisas que eu acho que o Sindiloc também tem uma entrega e que acho que você acompanha desde sempre, são os canais de comunicação que ele tem. Sim. Nós temos uma revista que está na edição 126, é uma revista bimestral, que começou como
informativo, Folheto. e um folheto e virou uma revista. O que você lembra, o que você acompanhou dessa história da comunicação de uma forma geral do Sindiloc? Com site, hoje com rede Ô, Léo, social? hoje nós estamos na era digital e a informação você tem a cada milésimo de segundo na tua cabeça chegando. Você olha para cá, tem informação, você olha para cá, tem, você olha para cá, tem, você olha para cá, você olha para cá. Tem informação de tudo quanto é lado chegando na tua cabeça, tá? Se você não tiver nesse ritmo, e o sindicato, o Leandro me falou hoje de manhã sobre o sindicato da mulher. Sindiloc delas. Sindicato dela. Eu falei, eu já vi isso aqui ontem no Instagram, né, Leandro? Aí, Léo, exemplo maior que esse, Léo. Hã? Eu sou uma pessoa que eu entro todo dia de manhã, eu acordo cedo, eu entro no meu Instagram, eu entro no meu Facebook, ninguém vê eu colocando minha vida particular, nada. Ninguém sabe se eu como mortadela ou como caviar, ninguém sabe se eu viajo para a Europa, para Dubai, ou vou para Jaguariúna, onde tem meus filhos, ninguém sabe nada disso. Mas eu sei o que acontece e coloco as minhas coisas profissionais ali. Mas eu vejo tudo, por exemplo, eu sigo tudo quanto é locadora possível, eu sigo. Tá? Eu tenho no meu LinkedIn 7.000 seguidores. A maioria lá são locadoras de veículos. Eu vejo tudo. A minha mulher fala, eu tenho outros 2 negócios, então eu tenho dentro do WhatsApp, eu tenho meu WhatsApp lá, eu não falo nada no grupo, mas eu vejo tudo o que acontece. Né? Então, quando eu chamo no particular ali, no grupo nosso da diretoria ali, eu chamo ali, minha mulher fala, lá vem o Faustino com alguma pergunta. Porque alguma coisa que eu vi que eu vou perguntar porque eu não entendi ou não gostei do que eu vi. Né? Então eu vejo tudo, Léo. E eu sou uma pessoa assim, se você me chamar no WhatsApp agora, daqui 1 minuto eu estou respondendo. Eu respondo de imediato. Me incomoda demais da conta. Você viu que eu estou até mineiro já, demais da conta é todo palavreado mineiro, né? Demais da conta eu ver ali aquela coisinha ali acesa e eu não estar respondendo. Ou ver meu e-mail ali, com algum e-mail que entrou, eu não vi. Isso é uma coisa minha particular. Eu acho que quem pergunta tem que ter resposta logo. Se o cara quer que demora, manda uma carta. Né? Aí vai ter o tempo de ir, voltar. É o meu estilo de fazer. Então eu vejo tudo isso daí, Léo. E a comunicação do sindicato é fantástica. Quanto à revista, eu sou aí eu sou presencial aí, acho que quase dessas 100 e poucas edições aí, eu devo estar aí, acho que numas 60 mais ou menos. Deve ter algum artigo meu, né, Léo? Você sempre acompanhou, sempre leu a revista? Sempre vi, eu vejo todas. Eu recebo na minha casa. Eu recebo ela fisicamente na minha casa, tá? Mas eu entro e vejo ela também pelo site. Virtual, vejo tudo, tá? Eu tenho por obrigação, pelo meu próprio negócio meu, estar por dentro do que acontece no setor de locação de veículos. E outra que eu gosto de ver coisas, reportagem, eu vejo todas as reportagens, eu leio todas as reportagens. Então, em termos de comunicação, o sindicato também é exemplo. E eu não vejo, Léo, em outros sindicatos aqui, com várias raríssimas exceções, esse tipo de comunicação que eu vejo aqui. Faustino, e outra coisa, o Sindiloc de Minas, ele sempre teve um viés pioneiro, ele sempre inventou projetos, uns não deram certo e ficaram pelo caminho, outros deram muito certos. Então o Sindiloc, ele sempre realizou eventos, feito aqueles grandes encontros, que aqueles momentos do mercado cabia isso, de patrocínio de montadora. E
E hoje a gente tem, vamos falar assim, o Sindiloc tem algumas ações feitas, o Sindiloc Solidário, mas ele tem alguns projetos feitos. Esse Sindiloc delas, que vai ser lançado sexta-feira, hoje é terça, vai ser lançado na sexta, e o projeto do Sindiloc Jovem. O que você enxerga desse pioneirismo do Sindiloc e desses projetos, de uma forma geral? Léo, eu acho que a mesmice acaba entediando todo mundo, tá? Se vocês continuassem somente fazendo o que é um sindicato, uma hora cansa. Para quem está dentro e para quem de fora vem, né? Então, o projeto jovem, por exemplo, é fundamental você começar a trabalhar com os jovens. Tem que ter, lógico, ele só dá certo por isso, atividade condizente com o projeto jovem. Você não pode trabalhar dentro do sindicato, trabalhar com sucessão familiar. Também pode trabalhar com sucessão familiar, mas você tem que trabalhar com a sucessão associativa, né? Nós tivemos outros projetos aí que colocaram isso e começaram a trabalhar a sucessão familiar. Quer dizer, não era esse o objetivo. Você sabe do que nós estamos falando. Não era esse o objetivo. Não é? O objetivo era você trabalhar a sucessão associativa. Lógico, você podia também trabalhar a sucessão familiar. Mas o principal é você preparar esses jovens para que amanhã eles sejam os dirigentes do sindicato. Para isso você precisa ter comando. Para pessoas que comandem e você traga para eles conhecimento do que é a associação, fazer com que eles, como vocês fazem nos eventos, que eles vão lá recepcionar, vão conversar, não é? Trazer pessoas para mostrar experiência para eles, né? Então isso é fundamental. O da mulher são movimentos que poucos fazem, aliás nenhum, né? Que fazem, mas que hoje é muito comum em todos os segmentos você ter essa parte onde a mulher começa a colocar o seu pensamento, a sua ideia. O protagonismo mesmo. É? Ter protagonismo, né? Exatamente. Então, esses pioneirismos que o sindicato faz, eu acho que eles podem fazer até muito mais. Vocês têm a solidariedade, vocês têm aquele as campanhas que vocês fazem aqui. É isso, Léo. É que eu falo, não é somente ser o mesmo. Eu entrei num negócio aqui e eu falei para o meu genro o seguinte: eu só entro se eu sou diferente dos iguais. Para mim, ser igual dos iguais não me interessa entrar. Para mim, eu quero ser diferente dos iguais. É uma administradora de condomínio. Para mim, ser igual aos outros, eu não entro. Agora, para mim ser diferente, eu entro. Então é assim, amigo. Você só se destaca quando você começa a ser diferente. Você começa a ser diferente. Daqui a pouco você vai ver que outros vão querer fazer também o Sindiloc da mulher. Então, Léo, continua nessa linha, continua nesse pioneirismo. Não tenha medo do novo. Sabe, o novo às vezes pode assustar no primeiro impacto. Depois ele se torna tão velho que se torna fácil de tocar. E você vai se surpreender com as mulheres aí. Pois é, quando você começou, não tinha mulher no setor. Oi? Quando você começou, não tinha mulher no setor. Não tinha mulher. Nada. Tinha nada, a mulher nem aparecia. Nem aparecia. Hoje você tem várias mulheres em comando de locadoras. E muito bem. E muito bem. E elas se interessam mais por qualificação, por capacitação,
né? Léo, fundamental em tudo, a palavra mágica nesse negócio chama-se capacitação. Isso é que os empresários têm que entender, que capacitação não é custo não, gente. Capacitação é investimento. Quanto mais você investe em capacitação, mais resultados tem no seu negócio. Sabe? Ah, mas eu vou capacitar, aquela velha frase, vou capacitar e ele vai para o meu concorrente. Vai, se você não fizer nada para segurar ele, vai. Não adianta somente capacitar, você tem que ter planejamento, ter um programa de crescimento, tem que ter uma série de coisas. Tem que ter visão de futuro, né? De longo prazo. Eu fiz uma pesquisa agora de clima num cliente meu e o dono, na hora que veio, ele falou, nossa, mas eu não tinha ideia disso. Gente, sabe o que mais pedem lá? Treinamento. Treinamento. 90% sugestão. O que é que você acha que falta na empresa? Treinamento. Ô, Faustino, para a gente terminar, Leandro, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que você acha que podia extrair do Faustino aqui? Ou? Não, eu fui pensando em algumas questões diferentes de ontem e o Faustino foi respondendo ao longo da entrevista, né? Mas eu não sei se ainda vai tocar nisso, mas eu queria que o Faustino falasse do futuro do setor. A última pergunta é: o que você enxerga do setor para frente? São duas perguntas. Do setor de aluguel de carros. Então, essa é a pergunta. Depois eu te faço a última. O que você, daqui, hoje, 2024, março de 2024, o que você enxerga desse setor de... Léo, o setor é o que eu disse lá atrás e vou repetir aqui. Ele está cada vez mais profissional. Eu acho que ele vai se profissionar muito mais ainda. Muitas empresas estão se preparando cada vez mais em tecnologia, sabe? Tecnologia hoje é fundamental. Os empresários precisam começar a trabalhar cada vez mais com indicadores. Os custos estão cada vez mais perto das receitas. Então, essa distância ela tem que estar muito bem definida, muito bem vista. Muito bem, sabe? Controlada, né? A concorrência cada vez maiores, cada vez mais nós temos pessoas que entram no mercado sem noção e vão querer ganhar mercado por preço, sabe? Eu já vi muito disso aí, sabe? De entrar, querer ganhar por preço, da mesma maneira que entra, deixa a porcaria feita e vai embora do mercado. E aí fica difícil você começar a levantar isso daqui. Nós conseguimos ter um equilíbrio agora um pouco maior nas nossas receitas com a pandemia, né? Onde quem tinha começou a alugar bem. Bem não, começou a alugar no justo, né? Mas hoje ainda temos alguns empresários que entram no mercado e querem crescer por preço. Isso é uma mentalidade de 1900 e bolinha, sabe? Nós temos que crescer por rentabilidade. Mas o setor tem muito para crescer, Léo. Você acha que vai ter muita fusão e aquisição, Faustino? Oi? Muita fusão e aquisição ainda? Eu acho que não, Léo, não tem mais espaço para fusão. Hoje vamos falar, quem você tem de empresas grandes que poderiam fundir e se tornar uma super empresa? Não tem mais ninguém. Você não acha que num nível médio ainda tem espaço para fusão e aquisição? Eu acho que nós temos hoje já, como lá nos Estados Unidos, você tem 4 corporações aqui e mais 19 mil aqui. Né? Estados Unidos você tem 4 aqui, mais 7, 8 mil aqui. Não tem mais onde você juntar isso daqui para se juntar nesse grupo. Tá? Então, eu acho que vai ter o quê? Vai ter fusões de empresas pequenas, 2 mil com 2 mil, 4 mil carros. 4 mil carros é uma locadora média.
né? Agora, a cultura de locação não para de desenvolver, né, Faustino? A cultura cada vez mais está se locando carro. As pessoas hoje já, aquela que vem, já vem, que eu falei lá atrás, as pessoas hoje eles já sabem aquilo que é locação de veículo. Ele já vem sabendo o que ele quer locar, ele já vem sabendo. Hoje ele não loca mais carro por test drive. Hoje a mudança do carro, do ter pagar pelo uso do que pela posse, já é muito evidente isso aí já. Hoje, jovem, por exemplo, hoje, não quer mais tirar a carteira de habilitação. Jovem hoje, ou ele pega um carro alugado ou anda de aplicativo. Não é? Então, o crescimento da locação diária, do rent-a-car, ele vai começar a ser evidente agora. Vai ser evidente isso daí. As empresas cada vez mais vão ver com o preço que os carros estão, com alta dos juros, as empresas cada vez mais vão deixar de comprar carro e vão aplicar no seu negócio. Tem empresas aí que tem 1.000, 2.000 carros alugados. Né? Você pega uma Ambev da vida aí. Né? E eu fui um dos que locou para a Ambev lá atrás, na época de locar Alfa. Alugamos aqueles Corsinha Teletubby lá, que naquela época eram pintados, hoje são plotados. Vê como tudo muda, né, Léo? Tudo evolui, né? Naquela época você comprava o carro pintado. Então pintava do verde, né? Do amarelo, do vermelho, do azul, era pintado. Aí para vender aquele negócio, nós imaginávamos, nossa, isso aqui vai tudo encalhar. Mas vendeu que nem água. Vendeu, de vez em quando eu vejo em São Paulo, rodando um carrinho, um Teletubby da vida lá. É chamado de Teletubby mesmo, né? Hoje você plota o carro, né? Acabou, tirou a plotagem, poliu, já está novo para vender na cor original dele. Então as empresas estão cada vez mais convencidos que locar é um grande negócio para eles. Vindo o carro por assinatura, você vê o crescimento do carro por assinatura. Está certo que na minha visão, eu já digo desde o início, eu estou falando isso e volto a afirmar, vai existir um patamar aqui do carro por assinatura. Né? Vai ter um limite aqui. Tá? E nós já estamos Mas é uma tendência, é um nicho, né? É um nicho. Mas ele vai ter um limite. E o que você vê do carro elétrico nesse segmento, assim, de uma forma resumida, Faustino? Léo, eu acho o carro elétrico ainda é um negócio perigoso para a locadora de veículos. Primeiro pelo pós-venda, segundo pela manutenção, que é desconhecido hoje. E a revenda, né? E a revenda dele que é pior ainda. Nós já estamos vendo lá fora a desvalorização da venda do carro, o que está acontecendo com o reverso das locadoras que fizeram lá fora, né? Dos carros elétricos. E a infraestrutura no Brasil ainda, que não está preparada para isso, também não está preparada para o carro autônomo, né? Então, eu acho que o carro elétrico ainda é uma coisa para o futuro. Uma ilusão ainda que está muito longe a luzinha dela ainda. Então, Faustino, o que você enxerga do futuro do Sindiloc? Da entidade mesmo. Quando você vê o passado, vê o presente e o futuro, e você vai falar do futuro do Sindiloc, você só vê tudo azul, né? Tudo azul por quê? Porque aquilo que fez no passado, o que está fazendo no presente, fazer o futuro é moleza. É só continuar no mesmo ritmo, Léo. Tem muito desafio, né? É? Tem muito desafio. Léo, desafio você tem todo dia na vida. Desafio você tem todo dia na sua empresa.
Desafio você vai ter todo dia no sindicato. É o que eu falar, é só não ficar na mesmice. Tá? Você tem o exemplo de muitos sindicatos pelo Brasil que nasceu assim, viveu assim e vai morrer assim. É o Gabrielão da vida. É não cair na mesmice. Ah, o que eu já fiz está bom. Nada que a gente fez está bom. O que nós fizemos hoje está bom para hoje. Amanhã já não está bom. É que nem qualidade, Léo. A minha qualidade de manhã é uma, na hora do almoço é outra e à tarde é outra. Se eu me contentar com a minha qualidade da manhã, a hora que chega a tarde eu estou atrasado já. Você tem que pensar no sindicato como as empresas pensam em empresa de celular. Ele lança um celular hoje, já está pensando no de amanhã. Porque aquele que ele lançou hoje, amanhã já vai estar obsoleto. Então, o teu sindicato jovem é uma realidade, o seu sindicato mulher, Sindiloc Mulher, vai ser uma realidade. Você já tem que estar pensando no outro, no teu próximo desafio. É essa o que eu penso do sindicato e o que eu vejo para o futuro. O Sindicato de Minas é aquele sindicato que nasceu para ser líder, nasceu para ser sucesso e tem que continuar na liderança e continuando tendo sucesso. Dentro daquilo que foi feito até hoje, da estrutura que o sindicato montou, Léo, quando eu falo estrutura, não é estrutura física, da estrutura que ele montou, do planejamento que ele fez, dali é só dali para mais. Eu vejo o Sindicato de Minas, quando aconteceu, você está lembrado, quando aconteceu a contribuição sindical parou, patronal, pessoa ser opcional, todo mundo falou, bom, acabou os sindicatos. Porque ninguém tinha se preparado para isso. O de Minas estava, Né? Todo mundo estava sentado, o seu esquio do lado, tomando o seu na beira da praia e só esperando janeiro a arrecadação. O Sindicato de Minas não, o Sindicato de Minas já estava há muito tempo, e isso nós alertamos, né, Léo? Isso foi alertado, né, Léo? Todo mundo. Mas ninguém se mexeu. O sindicato já tinha se mexido lá atrás. É verdade. Então, o pioneirismo que o sindicato tem, ele tem que manter. Eu falei, não tenha medo do novo. O novo sempre nos traz novas energias. É o que eu falo. Meus filhos falam, pai, você está com 74, por que você continua viajando? Por que você continua trabalhando? Enquanto eu tiver prazer no que eu faço, eu vou continuar. Talvez o ano que vem no mesmo ritmo, não. Né? O ano passado eu fiz 74 viagens. Esse ano aqui, pela previsão, dá 80. Eu quero de 2025 cair para 40, Léo. Aqui, eu vou te fazer uma pergunta que é a última. O que você, do alto aí desses seus 74 anos, 40 a mais do que 44 a mais do que o Sindiloc de Minas, o que você espera quando alguém daqui a 10 ou daqui a 20 anos pegar esse documentário e assistir, e assistir ali alguma coisa do Faustino, assistir alguma coisa das pessoas que estão lá, o que você acha que essas pessoas vão querer ter visto ou aprendido, né, desse momento aqui? Olha, eu acho que eles podiam pensar um pouco daquilo que eu fiz. O que eu fiz na minha vida? Eu sempre fui pro novo. Léo, cada empresa que eu começo um trabalho de consultoria é um novo para mim. Que nenhuma é igual à outra. Tudo que eu aplico numa, eu não posso pegar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso pegar alguns conceitos, adaptar e colocar nessa. Mas eu não posso pegar aqui, jogar lá, jogar lá, jogar lá. É tudo novo para mim. Esse mês eu começo 2 trabalhos novos. São 2 novos desafios.
Então, eu acho que as pessoas podiam, pelo menos, pensar um pouco daquilo que eu pensei sobre o setor, do que eu me propus a fazer pelo setor. Eu sempre quis um setor capacitado. Minha grande briga na Abra, todos esses anos, foi: nós precisamos capacitar as nossas empresas. Empresas capacitadas, empresa forte. Seu grande legado para daqui a 20, 30 anos é assim: eu deixei uma mensagem de que a gente precisa de profissionalizar, de capacitar, de aprender e de inovar. É isso, Léo. A Gabi está aqui, ele podia entrar no Sindiloc Jovem, com 74 anos, né? Léo, eu acho que nesses anos todos aqui, eu já vi muita coisa no setor aí, né? Eu já vi empresas crescerem, empresas quebrarem, eu já vi empresários se vangloriar, de repente quebrou. Eu já vi empresários achar que fez o melhor negócio do mundo, às 8 horas da manhã, e já viu que era o pior negócio do mundo. Eu já vi de tudo que você possa imaginar nesse setor. Eu já vi numa reunião de conselho chegar as 3 maiores redes aqui e falar: estamos fora da Abra, né? E a Abra sobreviveu e se fortaleceu. Mas eu acho que o que eu posso deixar de recado é que é o seguinte, principalmente para os empresários. Tire o bumbum da cadeira, amigo, vai ver o que acontece lá fora. Não fica dentro do seu mundo, não. Vai ver o que está acontecendo lá no teu concorrente, vai conhecer o que é o negócio de locação. E ele vai conhecer isso no sindicato, né? É? E ele vai conhecer isso no sindicato. Exatamente. Vai participar daquilo onde estão teus concorrentes. Vai lá ver o que acontece aí. Vai ouvir. Fala pouco e ouve mais. Tem pessoas que chegam lá, se vangloria até dizer chega, né? Fala tudo que faz. O mais esperto que está ouvindo vai lá, pega isso daqui e aplica no dele lá, ou vai lá, atravessa o negócio dele lá. Então, eu acho que os empresários têm que começar a ver o que acontece no mundo lá fora. As grandes redes não estão aí por acaso, não. As grandes redes fizeram a lição de casa. Eu tenho um cliente meu que... mas eu queria fazer isso. Vai lá ver. Você só vai saber se é bom se você for lá ver, conhecer. Vai lá, sai daqui, vai lá. Não fica só ouvindo informação. Vai lá ver. Vai lá ver se o negócio é bom mesmo, se você trabalhar lá é bom. Eu quero entrar no agronegócio, como é que eu faço? Vai lá. Aprende, vai lá. Capacita e aplica. Agora, capacita a equipe. Não acha que você conhece e você resolveu o teu problema. Não. Quem toca a tua empresa são teus colaboradores, não é você, não. É grande ilusão achar que você toca a tua empresa. E é a minha grande briga, Léo. É a nossa grande briga, né, Léo? É isso aí. Perfeito? Muito obrigado. Até os 40 anos do Sindiloc.